Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje na nossa escalada bíblica nós estudaremos o livro de Sofonias, profeta Sofonias. Convido você que abra a sua Bíblia no primeiro capítulo, faremos a leitura do versículo 14 e 15. Diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Amém. Irmãos, nesse primeiro momento nós vamos, como temos feito em costume, falar um pouquinho sobre o profeta, sobre a localização dele na história do povo de Israel, e depois nós vamos trabalhando aí algumas lições desse livro. Se você voltar à página da sua Bíblia, no capítulo 1, primeiro verso, ele diz assim no primeiro verso: Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O que toda essa informação significa? Bom, o nome do profeta é Sofonias e nós temos aqui 3 gerações anteriores a ele: Cusi, Gedalias, Amarias e Ezequias. Muitas pessoas, muitos estudiosos têm ligado a Sofonias como se fosse um descendente do rei Ezequias, aquele rei que viveu no período de Isaías, aquele que ficou conhecido também pela sua oração e quando estava doente e por ter recebido de Deus mais alguns anos. Sofonias recebe essa mensagem no tempo de Josias. Josias é um rei que em Judá foi muito bom. Ele foi responsável por uma reforma religiosa, talvez colocada por alguns como uma das maiores reformas que o povo de Israel experimentou. É uma história interessante, você pode encontrar lá no capítulo 21 do livro dos Reis, de 2 Reis. Dentro desse contexto, então, pensando que a história do povo no período do reinado de Josias foi um período próspero, espiritualmente dizendo, a mensagem de Sofonias ela fica um pouco desconectada desse período, porque a mensagem dele é uma mensagem de juízo, tanto para as nações que estão próximas a Israel, mas também para o povo de Deus. Então, a forma de harmonizar esse livro com esse período é entender que Sofonias foi um profeta anterior às reformas, mas ainda assim no período de Josias, né? Nós temos essa possibilidade e pelas datas que ficaram preservadas, é possível exatamente que isso tenha acontecido e talvez até um dos disparadores da reforma, fora ter encontrado o livro da lei, pode ter sido também as denúncias que o profeta Sofonias fez com relação às atitudes do povo de Israel. Basicamente, então, irmãos, o tema do livro e a mensagem dele é o que é descrito como o dia do Senhor. Então, esse dia é um dia de indignação, é um dia de correção, e nós começamos o livro num castigo, né, que traz uma destruição em proporções universais. Se você começar a ler a partir do versículo 3 do primeiro capítulo, diz: Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei
os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, esse é uma palavra que vai direcionar todo o restante da mensagem contra, né, esse mundo, os pecados e o juízo de Deus ou o acerto de contas da parte de Deus. O texto vai fazer apenas uma ressalva de que Deus ele deixaria um restante, né, do povo, pessoas que eram mansas, pessoas que eram humildes e que de fato amavam a justiça e a misericórdia de Deus. Então, fora isso, todas as outras pessoas receberiam essa condenação, essa indignação da parte de Deus. No capítulo 2, nós temos uma mensagem que é contra nações pagãs que estão em volta do povo de Israel, começando pelos filisteus, que são inimigos muito conhecidos, e se estendendo até a região da Mesopotâmia, que é uma região na época longe, né, que envolvia ali assírios, envolvia caldeus, envolvia outros povos que fazem parte também da história de Israel. Isso significa que nenhuma nação que foi desobediente a Deus iria simplesmente se livrar e passar isenta de uma correção, de um ajuste de contas com o Senhor. No capítulo 3, nós temos uma mensagem de esperança, como é normalmente feito nos profetas. Primeiro ele aponta os pecados, depois ele diz o que vai acontecer e por fim ele aponta uma mensagem de esperança que é exatamente para esse povo, para essas talvez poucas pessoas, com certeza um número bem menor do que o povo como um todo, que permanecia fiel a ele. Então, convido você, só para que isso fique registrado, lá no capítulo 3, o versículo 13 faz referência a esse povo. Na verdade, o 12 e o 13 diz assim: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometeram iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então aqui essa promessa de que essas pessoas, que ainda que o ambiente fosse corrupto, as outras pessoas fossem corruptas, permaneceram fiéis, essas teriam essa recompensa de não sofrer essa indignação da parte do dia do Senhor. E como nós lemos no capítulo 1, os versos 14, 15 e 16, o profeta Sofonias ele vai descrever esse dia do Senhor com um dia de grande angústia, um dia em que até mesmo os poderosos, os valentes, os corajosos iriam temer. Tamanho é o grau de desespero que seria colocado sobre as pessoas. Então, basicamente, irmãos, a mensagem do livro de Sofonias é essa aplicação, essa execução do dia do Senhor. No capítulo 1 falando sobre Israel, no capítulo 2 sobre as nações à sua volta e no capítulo 3 uma mensagem de esperança para aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor. Então, o tema que surge no livro de forma muito evidente é o dia do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo no capítulo 1, os versos 17 e 18, para que a gente possa entender um pouco do que isso significa. Ele diz assim: Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O que nós vemos então nesses versos
são a descrição de uma condição, como já disse, de desespero total. Há um livro antigo de R. Sproul chamado Salvo de Quê? E nesse livro, esse pastor ele vai discutir exatamente o aspecto de que nós pregamos o Evangelho, dizendo às pessoas que elas precisam de salvação, mas nós não falamos para elas do que elas estão sendo salvas. E muita gente acha que está sendo salva de cair nas mãos do diabo, enfim. E na verdade, nós precisamos entender que o grande perigo, o grande castigo é, na verdade, cair nas mãos de Deus, né? Porque se Deus é santo, ele não vai tolerar e não tolera os pecados. Então, na verdade, o dia do Senhor é o dia que nós estamos sendo preservados por causa de Cristo. E esse mesmo autor ele faz algumas reflexões sobre uma espécie de atualização da mensagem para nós, para a igreja de hoje, e ele diz, especialmente nesses versos que nós lemos, que nós precisamos tomar cuidado, porque da mesma forma que aquele povo se tornou narcisista, ou seja, voltado para si, achando que tinha, por causa do seu sobrenome, da sua nacionalidade, uma grande importância e Deus jamais faria algo contra eles, a igreja de hoje ela também se tornou narcisista, né? Então, nós nos alegramos não só nos alegramos, né? Mas muitas vezes nos tornamos arrogantes porque temos posses, porque temos uma história, porque temos membros, temos algum reconhecimento social, e tudo isso não adianta nada, né? Veja que o aspecto que Deus destaca e as pessoas que Ele preserva são exatamente as que mantêm a característica de humildade e de mansidão. E isso combina, é claro, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e é a partir dele que nós deveríamos nos gloriar, né? Se a gente tem que se gloriar, a gente faz isso no Senhor pelo exemplo dele e seguindo o exemplo dele. Sproul também diz que a nossa igreja, e que naquela época também acontecia isso, se tornou uma igreja sincretista, né? Um povo sincretista. Então, não é virar as costas para Deus de forma definitiva, mas é acrescentar coisas no culto, na nossa vida de adoração, que beneficiam ou que trazem, ou que a gente espera que traga, né, benefícios para nós, mas isso é contra a vontade de Deus, é contra aquilo que Ele determinou. Então, todas as vezes que nós tentamos misturar alguma coisa da nossa vontade com o culto a Deus, nós estamos agindo dessa forma chamada sincretista. Então, Deus também não se agrada disso. E ele vai dizer que esse povo ele chegou ao ponto de, em alguns momentos da sua história, de fato ignorar a Deus. E essa forma de agir para com Deus, ela tinha uma razão. A razão é porque, de certa forma, abre aspas, Deus atrapalhava os objetivos que o povo tinha. Então, ao fazer aliança com outros povos, era comum que tivesse práticas de culto que fossem contrárias a Deus, mas que o comércio indicava isso, que o poder indicava isso. Então esse povo, de certa forma, exclui Deus, tira o Senhor do seu convívio, né? Entenda que é nessa perspectiva do povo que eu estou dizendo, né? Excluir a Deus, e aí para que tivessem benefícios próprios. Então, como eu tenho dito, os profetas, na verdade, eles acabam denunciando um único pecado que se manifesta de diversas formas. O narcisismo, o sincretismo, a ignorância contra Deus, na verdade, são formas diferentes de falar da própria idolatria, de uma idolatria do ego, de uma idolatria de si, do povo, do que se conquistou,
e esquecer que na verdade foi Deus quem deu todas essas coisas e é da parte de Deus, né? Todas essas coisas. E para terminarmos, eu quero só resumir aqui algumas ideias que já foram expostas durante a nossa conversa. O primeiro deles é que a gente precisa lembrar do que nós estamos sendo salvos. Nós fomos libertos do juízo de Deus, do dia do Senhor, porque esse dia, esse juízo caiu sobre Cristo. Então, quando nós comunicarmos o Evangelho para as pessoas, nós precisamos lembrar do que nós fomos salvos, né? Nós fomos salvos da ira de Deus. A ira não caiu sobre nós e não cairá, mas Cristo carregou sobre ele essas dores que nós iríamos enfrentar. O segundo aspecto que nós precisamos destacar é que, embora o povo de Israel fosse um povo selecionado, um povo abençoado por Deus, eles não seriam livres, ou eles não estariam livres do castigo de Deus por causa dessa denominação, por causa dessa afeição que Deus tinha por eles. Da mesma forma, a igreja, ainda que tenha a bênção de Deus, ainda que prospere nesse mundo contrário, né, a todas as coisas, ainda que haja a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós precisamos entender que Deus ele vai ter sempre os seus fiéis, como no livro descreve, mas isso não significa que todos ou toda a instituição permanecerão impunes se continuarem agindo em pecado. Então, nós não precisamos nos preocupar de que a igreja deixará de existir nesse mundo, mas nós precisamos sim refletir se nós fazemos parte do time de pessoas que são fiéis a Deus ou não. Então, essa é uma segunda perspectiva que a gente precisa entender, de que o livro mostra que, independente da nacionalidade, independente dos benefícios que Deus tenha provido para as pessoas, a sua justiça ela vai ser executada. E por fim, a gente precisa lembrar que Deus ele sempre apresenta a sua graça, a sua misericórdia, mesmo quando ele está fazendo aquilo que é justo contra o seu povo. E para isso nós temos o verso 20, no capítulo 3, onde diz: Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, existe aqui uma possibilidade de receber a graça de Deus, ainda que as pessoas tenham feito aquilo que foi desagradável a Ele. Então, o arrependimento, o reconhecimento dos pecados continua em oportunidade, continua liberado, é claro, antes do dia do juízo. Nesse momento aí já não será possível mais, mas até esse momento de castigo, as pessoas, as nações podem se arrepender e podem voltar para o Senhor. Então a mensagem de Sofonias, irmãos, é uma mensagem muito dura, uma mensagem muito impactante, porque ela descreve com características, dá até para a gente imaginar o que está acontecendo, esse castigo, esse juízo de Deus. E nós sabemos que ele virá. É claro que não sobre todos, porque aqueles que são humildes e mansos reconhecem ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, mas para muitas pessoas não. Então, nesse sentido, nós precisamos cultivar um sentimento, mais do que cultivar, né? Nos aplicar à oração para que essas pessoas venham a conhecer o Senhor. Nós não sabemos quantos são do Senhor, então o nosso trabalho nesse mundo é anunciar do que as pessoas estão sendo livres e qual é a bênção que elas ainda recebem por estar na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso
e seja abençoado por Deus. Um grande abraço e até a próxima.